Bom, de acordo com informações do jornalista Adroaldo Leal, Luciano Castan deve ser o novo reforço do Cruzeiro para essa temporada de 2023. Quem que é o atleta que, assim, teve uma passagem ano passado pelo Coritiba na disputa da Série A e nesse ano disputou o Campeonato Paulista pelo Guarani? Será que realmente chega para ser uma boa opção na zaga? Vi muita gente comentando sobre isso, que era um jogador fraco e tudo mais, que eu quero dar aqui a minha opinião, além das atuais opções que o Cruzeiro tem, que já vou adiantando para vocês. Na minha opinião, é muito mais do mesmo que o Cruzeiro já tem. Tipo assim, se fosse no início da temporada, reconstrução, não manteve nenhum zagueiro, ok, acho o Luciano um cara experiente, que vive uma fase boa. Mas para ser o titular da Série A, realmente para resolver esse problema num zagueiro canhoto, depois da saída do Eduardo Brock, né, sinceramente, não estou muito satisfeito com o nível de contratação não, ainda mais depois de ter sonhado com o Bruno Valdez, com o Lucas Veríssimo e se acorda aí com o Luciano Castan. Nada contra o jogador, acho que ele tem evoluído bastante na sua carreira, inclusive, mas para chegar e ser a solução, torço muito para que dê certo. Mas não é, por exemplo, o nível que eu contrataria e que eu acho que o Cruzeiro mereça para essa volta, né, tão difícil para a Série A. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, aqui trazendo diversas notícias, né? Informações aí do mercado da bola, aí do Cruzeiro, algumas sugestões de nomes de contratação, que é uma tecla que eu tenho batido bastante aqui no canal. Inclusive já trouxe um vídeo aqui com mais de 6 opções de zagueiros que, na minha opinião, poderiam chegar no Cruzeiro. Eu vou deixar, inclusive, na tela final para vocês. E caso você queira aparecer aqui, eu mande um salve para você, só deixar seu nome, a sua cidade, de onde você mora, que tem grandes chances de você aparecer aqui no nosso canal. Bom, o interesse do Cruzeiro no zagueiro, no Luciano Castan, no caso aí, foi divulgado na tarde, no caso dessa última quarta-feira, pelo jornalista Samuel Venâncio. E só cuidado para não confundir, porque tem o Luciano Castan, que é o que o Cruzeiro, de acordo com o Adroaldo, já está contratado, e o Leandro Castan, que é o irmão dele, tá? O Leandro Castan jogou na Roma, no Vasco e tudo mais, tem 36 anos, e o Luciano também não está tão distante, tem 33 anos de idade. No caso, então, essa informação foi confirmada, até deixei aqui os créditos para a página Rinha Celeste, que foi quem trouxe essa informação também, que até já falou, né, sobre essa análise aí, que não gostou nada da contratação do zagueiro, que disputou ano passado, no caso do Campeonato Brasileiro, pelo Coritiba, onde, contando a temporada inteira, ele fez 51 jogos, 4 gols e 1 assistência. É aquela coisa, né? Teve muitos momentos bons aí com a camisa do Coritiba, mas nem a equipe, se tivesse um papel importantíssimo, o Coxa poderia ter mantido o Luciano, porque ele vai jogar no Guarani, onde tem um contrato até dezembro de 2024. Tinha até então, né? Então, pelo Coxa, 51 jogos, 4 gols e 1 assistência. Participou também do time em 2021, onde conseguiu acesso para a Série A, né? Que já havia disputado também 50 jogos, 7 gols e 2 assistências. Então, quer dizer que ele vive uma fase ruim? Não, muito pelo contrário. Não acho o Luciano Castan um zagueiro horrível, não, ruim não, muito longe disso. A questão é, realmente vai ser o zagueiro titular do Cruzeiro para a disputa da Série A. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro então perde o Eduardo Brock, que foi jogar no Cerro Porteño para ganhar 250 mil, e o Cruzeiro então, para repor, vai trazer o Luciano Castan. Aquela coisa, não seria então melhor só ter mantido o Eduardo Brock, que já tinha, por exemplo, um entrosamento com o time, era o capitão, para, sei lá, economizar 100 mil no mês? Realmente muito complicado algumas decisões que o Cruzeiro tem tomado. Se não tivéssemos nenhuma opção ali no início da temporada, saiu todo mundo, Zé Ivaldo, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, o Luciano Castan seria horrível, Gustavo? Não, acho que seria uma opção interessante sim. Mas agora, para disputa da Série A, nossa, é difícil demais, né? O Cruzeiro então vai com a zaga com Luciano Castan, Lucas Oliveira e o Reinaldo. Eu particularmente preferiria muito mais do ano passado, com o Eduardo Brock, Zé Ivaldo e o Lucas Oliveira, sabe? Muito complicado realmente defender. Tem muita gente que já é muito mais brava, né, do que eu aqui, que fica criticando todo tipo de movimento do Cruzeiro no mercado. Eu não sou bem assim, mas com essa contratação do Luciano Castan, eu fico muito com o pé atrás. O jogador que surge, no caso, falando um pouco aí da sua carreira, surge no União São João, no caso, depois passa de muito tempo, né, na equipe, até chegar na equipe do Santos, em 2010. No Santos jogou apenas uma partida, depois foi emprestado para Paraná e Ponte Preta, onde conseguiu ter um pouco mais de projeção. Depois ainda rodou pelo Bragantino, São Bernardo, então sempre jogou em mais times
de São Paulo, e no Paraná em 2015, onde ele fez 28 jogos até jogar numa equipe chamada Brest da segunda divisão do futebol francês em 2016 e 2017. Depois dessa rodagem, né, já estava mais experiente no Campeonato Paulista e nessa última passagem pelo Paraná. Fica um ano na França, onde foi titular absoluto, depois joga a temporada 2017-2018 no Catar, lá na equipe chamada Alcor, que é um dos times mais ricos por lá. Ficou uma temporada e voltou para o CSA em 2019, onde jogou a Série A daquele ano pelo CSA. Foi bem, 52 jogos, foi titular absoluto, acabou sendo rebaixado. 2020 continuou na equipe na Série B, onde fez 49 jogos e 3 gols, até essas 2 temporadas consecutivas no Curitiba, conseguindo acesso para a Série A e mantendo o time na primeira divisão no ano passado. Nesse ano foi jogar no Guarani, onde fez 10 partidas pela equipe no Paulistão, conseguiu manter o time na primeira divisão, né? Então conseguiu aí o objetivo e chega então para o Cruzeiro. É igual eu falei, vive uma fase boa, vive uma fase crescente na carreira, aos seus 33 anos de idade. Menos mal, né? Podemos dizer assim, já que, de acordo aí com o jornalista, inclusive ele já teria se despedido dos companheiros, dos seus ex-companheiros no Guarani e deve ser anunciado pelo Cruzeiro. Inclusive o portal Cruzeiro trouxe essa notícia que ele já tinha se despedido, né, dos companheiros na tarde dessa quarta-feira. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já pode até ter sido anunciado, tá? Enfim, agora eu quero comentar aqui um pouco mais sobre as análises, né, aqui do jogador, qual que é a função que ele deve fazer aqui no Cruzeiro. Bom, peguei aqui algumas informações do SofaScore, que eu trouxe mais recentemente os últimos 10 jogos pelo Guarani, onde ele teve uma média 7, razoável na disputa do Campeonato Paulista, que é um torneio bem complicado, e até deixando aqui o mapa de calor dele para vocês, dá para perceber que o Luciano Castan joga muito mais pelo lado esquerdo, né? Até se você for comparar o mapa de calor de onde ele joga com o Eduardo Brock, vai parecer bastante. Então eu tenho certeza, ele chegando no Cruzeiro vai fazer exatamente essa função. Zagueiro pelo lado esquerdo do campo, até porque ele é canhoto, e jogando, no caso, para dar algumas jogadas de criação, passes e tudo mais. Não acho que ele é um zagueiro que vai ficar só lá atrás chutando bola, não. É um cara que joga assim ofensivamente. Teve algumas partidas boas, como por exemplo contra o Red Bull Bragantino, na vitória do Guarani, e também, no caso, contra a equipe do São Bernardo. Contra o São Bento, no caso. Enfim, o zagueiro, então, nesses 10 jogos pelo Guarani, não marcou nenhum gol, teve uma média de 6,97, de acordo com o SofaScore, e tem aí 1,84m, 1,87m de altura, que dá uma elevada na altura, né, da zaga do Cruzeiro, com o Reinaldo 1,89m, o Lucas Oliveira 1,84m, e agora o Luciano Castan 1,87m. Então, essa aí, no caso, é a análise geral do jogador, que, igual eu falei, se você for pegar os números pelo Curitiba, não foi mal, né? 100 partidas, 102 partidas no total, com 11 gols marcados pelo Curitiba, um jogador que se destaca nessa bola aérea também, e além também de outras 3 assistências, mostrando que ele pode chegar, assim, um pouco mais na frente. Antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que tem diversas opções de camisas personalizadas, inclusive do Cruzeiro, que eu deixei aqui essas aqui que eu estou usando hoje, né, para gravar o vídeo para vocês. E assim, já tem a camisa dessa atual temporada, em breve chegando aqui para mim também. No caso, o frete grátis para todo o Brasil, e você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Também de diversos times, tá? Internacionais, nacionais também, opções do Cruzeiro personalizada para essa atual temporada, saindo de 170 a 190 reais, vai variar bastante, e também sem a personalização de 150 a 170, então fica por dentro, né? Segue lá no Instagram da DG, que você vai ficar vendo todas as promoções diárias, e em breve também com algumas opções aqui, mostrando para vocês a qualidade impecável dessa atual temporada. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre as opções que o Cruzeiro tem de zagueiros, né, no atual elenco. Onde, igual eu falei, o Luciano Castan é muito mais do mesmo. Não vai agregar tanta diferença assim, apesar de jogar pelo lado esquerdo, né? Porque, por exemplo, você olha a zaga da Raposa hoje, quem que nós temos, né? Como eu falei, o Reinaldo e o Lucas Oliveira, que têm sido titulares no esquema de 2 zagueiros. Aí teria como reserva o Neres, que, igual eu falei, é o Neres 2.0, né? Não vai ter tanto a agregar assim. O Neres pela direita e o Luciano Castan pela esquerda. Realmente, não sei se tem uma grande evolução em relação à zaga titular. Até porque o Lucas Oliveira e o Reinaldo não têm se encontrado. E a grande crítica hoje é em relação à zaga, né? Então, aí vai lá e contrata o Luciano. Acho que foi um momento muito ruim também, tá? Apesar do Cruzeiro precisar. Enfim, por que não trouxe o jogador, então, no início do ano, sabe?
Aí pra zaga, eu particularmente não entendo porque que o Everton não tem um pouco mais de sequência. Tudo bem, nesse início de temporada ele acabou se lesionando, ele jogou uma partida no Chile pela seleção brasileira e acabou sendo machucado, né? Deve voltar só em abril, porque eu teria muito mais confiança em colocar o Everton do que, por exemplo, o Neres na zaga, até porque tem muito mais potencial, sabe? Tem o Pedrão também, de 19 anos, que tem, na minha opinião, muito potencial, mas quase não é testado, né? Aí agora já passou o Campeonato Mineiro, que teste que fez com os zagueiros da base? Enfim, uma pena. Agora, o último jogo contra o América e depois o Campeonato Brasileiro. E quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Você concorda comigo, discorda? O que acha então, né, da contratação do Castan? Se vai ser o titular ou não no decorrer da temporada.